Bom dia, bom vê-las e vê-los aqui para tratar de um tema importantíssimo que diz respeito a toda a nossa vida, não só a vida dos nossos filhos. Nós iniciamos essas discussões com o lançamento do projeto EASY, projeto de inteligência socioemocional. E esse projeto, ele é muito mais do que uma aula por semana, e ele é muito mais do que um projeto apenas. Ele é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos enquanto pessoas. Esses dias eu estava assistindo um vídeo interessante sobre a reflexão de uma comunidade africana. Era uma professora, me foge o nome dela agora, mas ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, dizendo do conceito de Ubuntu. Alguns de vocês conhecem esse conceito, né? Da importância da gente resgatar aquilo que de verdade nos faz humanos. Comumente, no desenvolvimento intelectual, social, emocional de uma criança, a gente começa trabalhando o conceito de identidade. Então, a pergunta, quem sou eu, é fundamental. E, a partir dessa pergunta, a gente faz uma outra tão importante quanto que em que situação eu me encontro e daí quem somos nós. A gente percebe a importância de, na construção dessa identidade, fazer uma relação com esse conceito Ubuntu, que coloca o foco na segunda pergunta, quem somos nós? Eu sou eu porque nós somos nós. Eu só sou com o outro. Eu não consigo ser sem o outro. E nós vivemos um momento delicado do ponto de vista ético, do ponto de vista antropológico, social, político, que todos esses ambientes estão permeados pelo conceito de relatividade conceitual. Tudo é muito relativo. Esse conceito em si não é o problema é quando esse conceito gera um ambiente maniqueísta, um ambiente de opostos que são inimigos, né? Eu penso assim, você pensa diferente. Se você pensa diferente, eu não tenho que te respeitar, eu tenho que acabar com o seu pensamento. Ou você pensa como eu, ou você é um inimigo, é um ser estranho. Esse conceito permeado nessas diversas dimensões precisa ser superado. Enfim, a diversidade essa ideia de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu só sou com o outro. Eu não sou sozinho. A minha identidade exige o outro. E ela vai ser mais rica na medida em que houver diversidade nessa sociedade. Se todo mundo for Bahia, Rubens diria que o mundo seria melhor, mas não seria. Se todo mundo pensar de uma única forma, a gente vai se empobrecer do ponto de vista cultural, cognitivo, social, enfim. A diversidade é a nossa maior riqueza. E aí a gente precisa exercitar alguns fundamentos essenciais. O respeito, o reconhecimento do outro. E é muito fácil a gente respeitar quando a gente gosta, quando a gente se identifica. O difícil é respeitar quando a gente não gosta, quando a gente não se identifica. Não é? Mas é um exercício fundamental para todos nós. Por isso que a gente dizia desde o primeiro momento que o projeto EASY não é um projeto para os alunos, é um projeto para todo mundo. E não só para a comunidade de Vila, é um projeto para a sociedade. E que tem elementos, como nós somos uma escola, nós trazemos elementos concretos para trabalhar esse projeto. Elementos que estão sendo cada vez mais validados pelos diversos programas curriculares do mundo. Um dos principais documentos que trata sobre isso é o relatório Delors, que no Brasil virou o livro Educação, Tesouro a Descobrir. Vale a pena ler, quem não leu, um livro muito bom, que trata da importância de desenvolver a inteligência socioemocional.
Então, para a gente, de uma maneira mais concreta, fazer essa reflexão, se provocar um pouco mais para esses pensamentos e para uma nova postura de vida, nós temos hoje o prazer de receber aqui a professora Márcia, que é psicóloga, também consultora do Grupo Eleva, um grupo importante de educação no Brasil, e uma parceira nossa, consultora do programa também. Eu quero pedir uma salva de palmas para a gente receber. Márcia, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Uma boa manhã para vocês. Bom dia a todos. É um prazer enorme poder estar, mais uma vez aqui acompanhando essa parceria que a gente vem realizando com o Vila nesse nosso programa, nesse nosso projeto do socioemocional com o Easy. Eu, como o Alexandre apresentou, sou psicóloga do grupo Eleva Educação, onde a gente desenvolveu, e continua desenvolvendo um trabalho, uma metodologia com base teórica, com material, instrumentos para apoiar e ajudar justamente as escolas a desenvolver esse programa dentro da sua grade curricular. E falar um pouquinho hoje sobre isso, apresentar um pouco melhor e mais profundamente para vocês, mas antes de tudo, como ele falou também, nós só somos porque estamos aqui juntos e nessa relação. E aí, para a gente poder começar, eu queria também saber um pouco, que grupamentos, pelo menos a gente hoje tem aqui, dos segmentos diferentes da educação. Então, queria pedir para levantar a mão quem são os pais ou responsáveis por alunos da educação infantil que estão presentes aqui hoje. Só para a gente ver aqui. Bacana, vem bastante gente de educação infantil. Quem vem representando algum filho, algum aluno do Fundamental 1? Bastante. Bom. Fundamental 2. Opa! Ensino médio. Aí já cai um pouquinho, não é, gente? Por quê? Coitados dos nossos filhos do ensino médio. Mas, enfim, é natural, realmente, a gente vai... eles vão ganhando essa autonomia, vão ganhando o mundo e vão realmente querendo essa diferenciação. Mas, de qualquer forma, é bacana ver que a gente tem representantes aqui de todos os segmentos e eu vou tentar falar um pouco com essa pluralidade e o que nos une nesse momento também. Então, primeiro, antes até de começar a apresentação de fato, vou começar propondo que dentro da proposta que hoje era que a gente também passasse um pouquinho de uma forma muito suave, muito tranquila, mas por essa experiência também do que é que a gente está falando quando fala do socioemocional. Então, eu queria passar, não vai dar para todos falarem, mas aqueles que puderem ou quiserem participar, que todos entrassem em contato agora com a seguinte pergunta que eu vou fazer. Se até que hoje, sei que ainda está cedo, a gente ainda viveu poucas horas hoje do nosso dia, mas até esse momento agora, se cada um de vocês pudesse entrar em contato, se conectar e pensar qual foi uma emoção, um sentimento que eu posso destacar no meu dia de hoje, desde que eu acordei até estar aqui agora. O que eu destacaria como uma palavra, uma emoção que me vem à cabeça até nesse dia de hoje. Eu vou passar rapidamente o microfone só para alguns a gente poder, que queiram falar essa emoção, a gente poder ver essa palavra. Mas é bom que todos pensem nisso, entrar em contato com isso. Qual seria uma emoção que eu destaco nesse meu dia de hoje, até às 9 horas da manhã de hoje, que eu tenha passado, que eu esteja sentindo? Pode falar? Bom dia, eu sou Cássia. Meu celular hoje de manhã deu pane. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Porque eu sou altamente ligada, a essa coisa do WhatsApp, ao celular em si. E aí eu disse, poxa, eu preciso, isso deve ter sido para me testar, para ver até que ponto eu vou me desesperar. E aí eu consegui me equilibrar, eu disse, não, meu Deus, eu não posso depender disso. Eu vou para palestra, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, e aí mais tarde eu vou ver o que é que eu vou fazer com esse celular. Entendeu? Então para mim hoje foi um teste.
essa emoção de equilíbrio, né? Você precisava estar equilibrado para não entrar em desespero. Hoje, porque para mim o celular é tudo, tem tudo nele. Pela risada, a gente está vendo que tem bastante eco, as pessoas estão entendendo bem o que você está sentindo. Entenderam, né, gente? Obrigada, não foi isso. Então, se a gente pudesse traduzir em uma palavra essa emoção, né, seria primeiro o desespero e depois tentar um equilíbrio, né? Mas o primeiro foi o desespero, o pavor, o pânico. Ok, ali tem uma, ó. Levantando a mão que a gente vai poder... Quem não quiser contar a situação, a história, quiser falar somente a emoção, também fica à vontade, tá? Bom dia, meu nome é Carolina. Eu adoro sábados de chuva de manhã. Porque sábado acho que é aquele dia que tu começa a baixar o ritmo, né? Pelo menos a tentativa. E aí quando tá chovendo, tu te desobriga de uma série de coisas que tu provavelmente tinha programado. Então, naquele momento, aquelas horas com as crianças em casa, tomando café da manhã com calma. E meu filho virando pra mim, hoje a gente tá em casa, né, mãe? Dá uma paz, assim, uma desacelerada, uma tranquilidade. E aí, tranquilidade, isso. Paz seria a sua palavra de hoje. É. Pessoal do outro lado também não se acanhe não, que ele vai lá, tá bom? Bom dia, pessoal. Meu nome é Celso Ribeiro. O sentimento maior hoje, ao abrir os olhos e ver que estava vivo e que eu tinha um dia disponível para administrar segundo os meus valores, me fez um sentimento de gratidão muito grande. E é isso que a gente vai fazer hoje. Gratidão. Lá do outro lado. Que teve desespero, equilíbrio, né, paz, tranquilidade, gratidão. Eu sou médica e hoje eu estou de sobreaviso. Eu acordei cedinho, 5 horas da manhã, correndo e rezando, não pode chamar, porque eu tenho que começar a palestra. Para eu sair dessa ignorância, porque eu estou super curiosa sobre o tema. Então eu acho que eu me mobilizei diante da minha curiosidade, da minha necessidade de ter acesso a esse conhecimento, que eu acho muito importante na vida de meus filhos e na minha também. Bom, curiosa também, muito bom. Tentar mais uns 2 a gente poder. Mais alguém? Agora. Aqui, tem aqui? Bom dia, eu sou a Elizabeth e hoje quando eu entrei no carro, liguei o som, tocou minha música preferida, que é uma das minhas músicas preferidas, que eu canto pra minha filha dormir. E eu vindo para a palestra por conta dela, então me deu muita alegria, de como se o dia fosse começar, já tivesse começado bem, isso é muito bom. Bom sinal, né? A música ajuda muito a gente a se conectar com as nossas emoções também, com vivências, né? Com experiências. Muito legal. Bom dia, eu me chamo Mel, sou mãe de Sara e Sofia, gêmeos. E hoje, quando eu estava me arrumando para vir, elas acordaram e perguntaram, hoje não é férias, mamãe, para onde você vai? E eu falei que vinha para a escolinha, né? Mamãe, eu não posso ir, não, hoje não, hoje é só a mamãe e o papai. Elas começaram a chorar e quase eu desisto de vir. Mas também, como eu estou muito curiosa para saber, né, do assunto, do tema, eu vim e elas me pediram, né? Me dá o meu beijinho, mamãe, não esquece do meu beijo. Eu dei o beijo e vira. Veio com essa, movida pela curiosidade também, pelo interesse, né? Só para a gente poder, né, dar andamento, levanta só o dedo, não precisa falar, aqueles que tiveram dificuldade em pensar essa emoção, essa palavra, né, que não conseguiram assim buscar, que foi difícil talvez entrar com essa conexão. Tem alguém que acha que foi mais difícil achar essa palavra? Ok, tem algo para algumas pessoas. De qualquer maneira, né, quer dizer, quando eu começo assim falando sobre isso, é uma forma também da gente já dar um início pensando nessa conexão, né, o que a gente chama de voltar para essa nossa conexão com a nossa emoção, saber nomear, saber, né, expressar qual delas, de tantas que a gente às vezes passa no dia, né, como ela falou, passei de uma, depois fui para outra, a gente tem realmente essa variedade,
mas, né, achar aquela que foi assim a ênfase, aquela que foi importante, aquela que a gente separaria naquele momento. Então essa conexão com a gente mesmo, né, nós adultos, de alguma forma já temos até um certo treino, já somos acostumados, às vezes, né, tem um pedido do outro nas relações para a gente fazer isso. Para a criança, muitas vezes parece que é muito espontâneo, que ela fala muito diretamente, mas muitas vezes para ela aprender a nomear, a entrar em conexão, a não misturar, né? Poxa, eu tô com raiva. Raiva aí generaliza para tudo. Mas separar, às vezes, raiva de frustração, de arrependimento, às vezes até de tristeza, a gente acha que está com raiva, mas na verdade está triste, está magoado com alguma coisa. Né? Então essas filigramas, essas sutilezas, essas separações, entender por que a gente está assim e como que isso se expressa no nosso corpo, faz parte de um dos trabalhos que as crianças são convidadas a fazer nesse nosso processo de alfabetização emocional. Então vou passar agora diretamente aqui para a parte um pouquinho teórica e depois a gente volta para alguma situação prática também né, dessa experiência de fazer esse trabalho aqui. Então, né, aqui vocês têm o ISE e eu venho no grupo Eleva desse trabalho que lá nós nomeamos de LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, que vai trazer justamente essas ferramentas, essa estruturação para ajudar a apoiar o programa que já tem, né, ou que algumas escolas às vezes também não têm e querem implantar. Mas aqui no caso do Vila já tem o ISE e eles então, né, somaram ao ISE o LIVE com o seu suporte, né, também das ferramentas. Então, LIVE para nós, Laboratório Inteligência de Vida, tem muito essa conotação de laboratório, algo que passa pela experiência, pela vivência, é algo que é borbulhante, efervescente, né, que tem várias possibilidades daquela química acontecer, daquelas misturas entre nós, né, se dá. Então é nessa relação, é nesse pensando em laboratório neste sentido, né, desse campo fértil mesmo, daquela ciência que não é exata, que é a ciência humana. Inteligência porque a base teórica do nosso trabalho é a inteligência emocional, vou falar um pouquinho mais dela adiante. E de vida porque não adianta nada a gente pensar tudo isso na teoria e não saber como aplica isso na prática, na vida, no dia a dia e nas relações que se estabelecem. Mas, enfim, algumas referências também que eu acho que é importante a gente falar. Existem alguns programas, né, por aí que às vezes se baseiam apenas num único teórico ou na ideia e na opinião de uma única pessoa. E nós buscamos, no nosso trabalho, fundamentar com várias teorias, com várias referências bibliográficas, para que a gente não fique pautado apenas em um, mas pensando naquilo, o que está tendo de novidade, o que estão trazendo em relação a isso. Hoje o campo da neurociência ele tem trazido muitas descobertas em relação ao nosso funcionamento humano, às nossas relações, e a gente não pode fechar os olhos em relação a isso. Mas alguns que eu destaco dessa nossa bibliografia, que eu gosto de falar, um deles é Como as Crianças Aprendem, do Paul Tough. Paul Tough ele é um jornalista do New York Times americano, e ele acompanhou uma série de pesquisas nesse campo socioemocional com crianças que tinham sido abandonadas, negligenciadas, que passaram uma infância difícil, que não tiveram esses cuidados iniciais de uma família. E o quanto que isso afetava justamente nessa parte socioemocional. E quando elas entram para um programa em que, além, né, da escolaridade, da alfabetização, havia alguma coisa que fortalecia justamente esse lado emocional, da autoconfiança, do se autoconhecer, o quanto que elas conseguiam adquirir, né, de conhecimento cognitivo mesmo, de conhecimento ali da ordem prática, da matemática, do português e tudo mais. Então ele foi fazendo essa comparação e mostrando esses resultados nesse livro. Ele fala muito sobre isso, e como as crianças aprendem, passa pelo afeto e pelo emocional também. Esse livro Mindset, da Carol Dweck, ele nos traz também uma informação importante, né, a meu ver, que eu acho que ela traz, desmitifica um pouco uma ideia que a gente ainda tem, eu pelo menos, né, durante muito tempo professei essa ideia também, que era como se o nosso cérebro fosse como uma caixa de concreto, que ela é um disco rígido, onde você nasce com aqueles inputs, né, nasce com aquelas informações e você vai morrer com elas, ou seja, nasci bom para matemática, não tem jeito, eu vou ser bom para matemática. Se eu nasci mal para matemática, não tem jeito, pode ser o melhor professor do mundo que eu não vou entender essa matéria. Física, química, meu Deus,
Arte, esporte, não, socorro, não é para mim. É lógico que a gente tem, né, habilidades, propensões, facilidades que a gente, de alguma forma, tem uma herança genética, sim, tem algo que já vem. E que o meio também propicia ou estimula para aquilo ou não. O que a Carol Dweck vai nos falar, ela fala assim, mas se a gente pensa nesse disco rígido, nessa caixa de concreto, a gente não tem jeito, a gente está fadado a ser, né, uma coisa meio que nasceu, que nem a gente fala, né, da missão de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito. E o que ela fala, não. Hoje em dia, com a neurociência, a gente vai mostrando que é possível, através do esforço, através dos estímulos diferentes, a gente poder fazer novas pontes, novas conexões, novas sinapses e abrir novos caminhos no cérebro. Então, a imagem que ela traz e nos convida a pensar nesse cérebro é um cérebro plástico, um cérebro como se fosse uma grande árvore com ramificações, e onde o esforço é valorizado. Então, ela nos traz uma situação bem prática para nós, pais, professores. A hora que a gente vai elogiar, por exemplo, o nosso filho ou o nosso aluno, né, quando ele traz um resultado de uma prova, ele vem, puxa, mãe, tirei aqui, vou usar a matemática como exemplo, porque para muitas pessoas, né, é o céu ou o inferno, é um medidor disso tudo, pelo menos para mim. Então, né, vem com a nota lá, olha, tirei 10 em matemática e tal. Aí você fala, já sabia, você realmente é um gênio em matemática, você sabe, tem facilidade, já esperava isso de você e tal, puxou ao pai, puxou a mãe, né? A gente traz, muitas vezes reforça num elogio isso, como se a gente estivesse realmente elogiando. É o nosso interesse fazer isso. Só que, no fundo, o que a gente está dizendo como informação? É isso, você nasceu para isso, você não tem mais nada a fazer. Você vai dar tudo certo porque você tem esse dom, essa habilidade, seja para o que for. Quando a gente elogia pelo esforço, a gente fala, puxa, que legal, você tirou 10 mesmo. Imagino que você tenha prestado atenção na aula. Imagino que você tenha feito os deveres de casa, que você se esforçou, que alguma hora você... Mesmo parecendo que não estava atento, você estava ali, olha, com os radares ligados e tal, mesmo, né, que você tenha facilidade, mas você está absorvendo e você está fazendo por onde. Então, nessa hora, quando a gente valoriza o esforço, o trabalho da pessoa, a gente tira, né, dentro desses componentes. Quando é sorte, genética, dons divinos e tudo mais, a gente, né, talentos e vocações, a gente tem um outro lado que é do humano, que é o esforço. Esse é que a gente está valorizando, que é o que pode fazer a diferença, que é a garra, que é a perseverança. Então, é nesse momento a gente está fazendo uma diferença aí, falando sobre isso e motivando a pessoa a continuar, né, investindo e potencializando aquilo que talvez já seja uma facilidade. E se sentindo capaz também para continuar e potencializar aquilo que não é tão fácil assim. Aquelas outras matérias ou outras áreas que a gente pode melhorar. Porque a gente é capaz, a gente tem ao nosso lado do esforço e que a gente pode chegar lá. Então, isso só que assim, eu gosto de ressaltar esses dois, principalmente, porque eu acho que eles têm exemplos muito claros para o nosso dia a dia, a gente pensar sobre isso. Mas, andando um pouco mais, né, os nossos autores de referência também, né, quando a gente pensa no material que a gente vai preparar para esse aluno, quando a gente pensa em como que a gente vai desenvolver uma disciplina, um encontro do socioemocional, a gente pensa em alguns desses autores que foram muito importantes para a área da psicologia e da pedagogia. Um deles é o Howard Gardner, que ele traz a noção, nos anos 80, né, também com a possibilidade das ressonâncias magnéticas de mapear o cérebro, mostrando que haviam áreas no cérebro que se iluminavam, né, que eram diferentes daquelas que a gente valorizava até então. Então, as inteligências múltiplas, ele tira da hierarquia o topo, né, que só é inteligente quem tem inteligência lógico-matemática, só é inteligente quem tem a capacidade de comunicação, a linguística, só é inteligente quem é capaz de acumular conhecimento, como um Google. Então, ele tira essas como só isso fosse, né, o valor. E ele fala, espera aí, tem áreas no cérebro que se iluminam, por exemplo, em pessoas que têm a habilidade, a inteligência pictórica, que é para o desenho. Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem isso já previamente, né, ali estabelecido. Temos também áreas que se iluminam no cérebro e fazem parte da inteligência, que a gente chama sinestésica corporal. Então, muitas vezes, aquele menino que falava, fulano é burro, né? Só sabe jogar futebol, vai dar para nada. E aí a gente vai vendo, peraí, mas isso é uma habilidade que não é todo mundo que tem. A inteligência dele é a corporal. É dançarino, é balé,
né, o desenhista, o músico. O músico é uma área no cérebro que se ilumina diferente e que é uma habilidade, né, e uma inteligência importante que a gente pode desenvolver, mas que ela também se apresenta de forma diferente. Então, ele foi numerando, né, e mapeando, dependendo dos estímulos, essas várias áreas no cérebro que a gente foi chamando de inteligências múltiplas. E 2 delas eu destaco que tem a ver com o nosso socioemocional, que é a inteligência interpessoal, que é da gente se relacionar com o outro, entrar e pensar, né, com a empatia, se colocar no lugar do outro, imaginar o que ele está sentindo, o que ele está pensando, e a intrapessoal, que é um pouquinho essa brincadeira que a gente fez hoje aqui no começo. Eu comigo mesmo, mergulho meu em me conhecer, em me conectar. Então, essas capacidades do intra e do interpessoal são inteligências mapeadas também no cérebro que a gente pode potencializar e que a gente pode desenvolver. Então, o Gardner, inclusive, é um nosso convidado esse ano. A gente desenvolve no nosso trabalho do LIVE encontros com o Paul Tuff, foi o nosso palestrante do ano passado, que a gente trouxe para um encontro, né, com as escolas que já são parceiras, escolas que querem conhecer o projeto. E esse ano, em agosto, a gente vai trazer o Howard Gardner para falar dessas múltiplas inteligências. E na forma como a gente desenvolve o nosso material para os alunos poderem usar, é pensando exatamente nisso. Vamos criar um material que estimule os alunos de forma diferente, porque nem todo mundo vai conseguir ser estimulado pelo mesmo canal, pelo mesmo caminho. Então, é uma literatura, é uma dinâmica, é um jogo mais lógico, é algo que passe pela experiência e pela dinâmica da vivência também corporal. Então, todo o nosso material é pensado, as aulas, para poder estimular também essas diferentes formas que cada um tem uma facilidade maior para ser atingido. O Daniel Goleman, da inteligência emocional, né, diretamente da inteligência emocional, foi um dos grandes divulgadores dessa ideia. E o Daniel Goleman traz também essa ideia do que a gente antes tinha, aqueles testes de QI, né, coeficiente de inteligência. Então, você ia lá, era um teste também para medir a inteligência, e a maior parte das perguntas daquele teste de QI era o quê? Ligados à lógico-matemática, ao seu conhecimento geral. Né? Então, você estava ali só sendo focado e testado em poucos aspectos. E aí ele fala, mas espera aí, para poder ter acesso a esse coeficiente da inteligência, a gente precisa ter o coeficiente emocional. Quantas pessoas, às vezes, né, sabem tudo para uma prova, estudaram para caramba, mas dá aquele branco, pelo nervoso, pela ansiedade, pelo desespero. Então, você está bloqueando, né, e aí é só, daqui a pouco, mostrar uma imagem em relação a isso também. Ele fala sobre essa coeficiente emocional tem que ser trabalhado em conjunto. Não adianta virar uma coisa que deixa para lá porque você só importa trabalhar o coeficiente de inteligência. O Winnicott é um psicanalista, trabalhava muito com crianças, com a relação, nessa relação inicial de quem fazia o papel da mãe com o bebê. Então, esse laço materno, da maternagem inicial, ele fala, né, muito desse amor materno, que é um conceito que a gente traz muito no nosso programa na educação infantil. E a criatividade, o brincar, e a criança, o brincar como um espaço de você fazer conexões com o mundo, você experimentar esse mundo de uma forma lúdica, de uma forma simbólica, para poder depois transformar isso em repertório que você possa utilizar na hora da vida real. Então, a criatividade ele dava como uma chave muito importante para a gente ter uma vida mais feliz, mais saudável. Vygotsky é um pedagogo também que fala, né, dessa referência à zona de desenvolvimento proximal. Ele fala muito que as crianças e nós, né, também aprendemos de formas diferentes e, às vezes, essa divisão por turmas pela idade apenas cronológica e não pelo quanto você, né, adquiriu certo conhecimento. Então, ele falava dos agrupamentos entre alunos. Né, a proposta dele era que você agrupasse os alunos não apenas pela idade, mas pelo nível de interesse em determinados projetos e trabalhos. Então, aqueles se agrupavam por afinidade, outros que ainda não tinham alcançado aquele conhecimento, junto com aqueles que já estavam mais adiantados, acabavam sendo, vamos dizer assim, puxados para cima ou sendo interessados por aquele que era seu par, né, um colega. Então, você aprende, às vezes, mais com um colega, quando ele te explica, às vezes, porque ele usa a tua linguagem,
do que, às vezes, com um professor que já usa uma outra forma, um outro vocabulário também. Então, essa proximidade, às vezes, ele falava muito sobre, né, principalmente, a parte de linguística, de linguagem. Então, só para dar um pouco mais teórico isso aqui, mas para a gente poder entender, né, de onde a gente vem e como que a gente vai pensando o nosso material. Então, aquilo que eu falei do coeficiente de inteligência e coeficiente socioemocional que o Gardner traz, o Daniel Goleman, ele vai falar que para a gente atingir o sucesso, a gente tem que ter essa equação. E para ter essa equação, a gente tem que trabalhar em conjunto. Pode passar o próximo, por favor. Tem que trabalhar em conjunto com essa ideia. Essa aqui é uma imagem que vem no livro do Paul Tough, né, que eu estava falando para vocês, dessas crianças, né, que foram negligenciadas, abandonadas. Então, às vezes, a gente pensa assim, puxa, mas essa ideia do socioemocional é muito subjetiva, isso ainda é muito abstrato, não entendo que isso seja tão importante assim, acho que a gente não tem como realmente auferir a importância disso. E aí ele traz essa imagem dentro do livro dele, do cérebro de 2 crianças de 3 anos de idade, onde a primeira teve uma infância normal, com família, com esses cuidados, como eu estava falando, e a segunda, uma criança abandonada, negligenciada. Então, a gente vê que, concretamente, né, não tem como negar, a gente é afetado por esse alimento que a gente recebe, não só o físico, o nutritivo, mas o emocional. Então, você vê o tamanho do cérebro, a diferença, as fendas e as lacunas e as conexões que não foram se fechando ainda, que ficam aqueles buracos abertos ali mais escuros, e, principalmente, essa área que está aqui do córtex, né, desse pedacinho, você vê ali, ela já está mais ou menos fechada com as conexões, e aqui ainda tem uma lacuna. E essa parte do córtex ela é muito importante, exatamente usando até o exemplo que você trouxe hoje, quando você se desesperou com o celular. O que acontece, né? É como se vamos imaginar aqui que o cérebro da criança, por exemplo, fosse uma casa de 2 andares. O nosso cérebro é uma casa de 2 andares. Então, a gente já, de um certo modo, recebe, né, já vem pronto o piso. Essa parte de baixo, que a gente fala que está ali o sistema límbico, aquilo que a gente herda, né, dos nossos cérebros pré-históricos e tudo mais. Então, já está ali os impulsos iniciais, as emoções básicas, elas estão ali. Você vai, com o tempo, com a idade, com a maturação cerebral e emocional, construindo esses degraus para chegar no andar superior. Nesse andar superior, que é aqui na frente, está o córtex pré-frontal, que é justamente o responsável pelo quê? Por você planejar, por você pensar hipóteses de futuro, pelo raciocínio lógico. Então, é o que vai te trouxe o equilíbrio. Não, eu posso consertar depois, não vou me desesperar agora. Dá tempo, por quê? Porque você primeiro vem o desespero. É lá embaixo, no solo, né? O sistema ali, aquele alarme toca. Reação, se você fosse, né, ficar só nisso, você ficaria feito uma barata tonta dentro de casa ali, pensando o que eu faço, meu Deus, não vou para lugar nenhum, porque eu não vou não vou estar conectada. Mas aí o seu degrauzinho rapidamente subiu, você teve tempo de pensar, chegar lá no córtex pré-frontal e falar, espera aí, dá para resolver depois, não é o fim do mundo, tem outras possibilidades, o que eu posso fazer, vou lançar mão disso, daquilo. A criança pequena ela ainda não tem isso pré-formado, ela precisa de um tempo de maturação e de uma ajuda externa. Alguns vão ter isso melhor, outros vão ter isso deixando, né, como a gente chama, que a natureza se encarregue. É lógico que vai chegar lá, aos trancos e barrancos, uns mais, uns menos, mas se a gente pode fornecer justamente, né, um apoio, uma ajuda para ir ajudando a pensar e a construir essas conexões, é muito melhor. Isso se dá de uma forma depois, muito com uma ferramenta muito mais sólida, né? Ele vai estar mais fortalecido para isso também. Então, esse córtex ele é muito importante para isso. Então, uma das conclusões que o Paul Tough nos traz é o que mais importa no desenvolvimento de uma criança não é a quantidade de informação introduzida em seu cérebro nos primeiros anos, mas justamente esse alimento socioemocional para que ela possa depois absorver também esses conhecimentos, é claro que são importantes, mas que ela vai poder ter essa base aí nesse primeiro momento. A gente tem, né, algumas inspirações que a gente foi buscar, conhecer de fato alguns lugares em que usavam essa educação socioemocional dentro do currículo da escola, no dia a dia, de uma forma sistematizada. Alguns deles nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, e o Instituto Ayrton Senna, que tem
né, um trabalho muito forte nessa parte de pesquisa e que desenvolve projetos para rede pública, para a rede de ensino público. Então, o que a gente via em alguns desses institutos? Que eles usavam, dentro do currículo, alguns usavam apenas para as séries iniciais, acreditando que essa educação formal do socioemocional dentro do currículo só era importante para a educação infantil fundamental 1, porque era ali que tinha que plantar a semente. Depois, a árvore cresceria por si só. Outros justificavam, falando, não, a gente pega do adolescente em diante, porque aí é que está o problema. Aí é que aparecem os conflitos de relações socioemocionais. É o adolescente que vive problemas com amigo, com colega, com professor, com grupo. Então, ele vai entender a importância de fazer um trabalho desse de uma forma mais regular e sistemática e vai poder entender certos conceitos do que a gente está falando, certos valores, vai estar mais amadurecido. E outros nos disseram mesmo frontalmente, não, a gente não faz com adolescente, porque tudo que a gente propunha ao adolescente, ele rejeitava. Achava que era bobeira, que era bobagem, que era perda de tempo. Tinha aquela reação reativa que geralmente os adolescentes têm. E, com isso, eles desistiam de pensar, né, nesse programa voltado para eles. E foi justamente aí que, para nós, ficou assim um ponto de desafio muito grande. O que a gente vai desenvolver e pensar no nosso material, no nosso programa, para oferecer às escolas, que possa justamente engajar o aluno de qualquer idade, mas principalmente o adolescente. O que fala a eles, o que comunica a eles. Então, isso ficou no nosso radar, a gente ficou pensando. Daqui a pouco eu mostro mais sobre isso. Ó, agora funcionou, é assim. Aí, um desses institutos lá, que já tem um trabalho há bastante tempo em Houston, o KIPP de Houston, ele pôde fazer, né, o americano ele tem muita competência para isso, e muito tempo que ele faz isso, pôde fazer um programa, uma pesquisa com metodologia científica com os alunos que passaram pelo programa socioemocional a longo prazo, no currículo, no dia a dia da escola, de uma forma clara, porque aquilo existia como uma matéria destacada, e aqueles que não tiveram isso, que não tiveram acesso a isso, onde isso era, de uma certa forma, muito misturado ali no dia a dia da escola. E aí eles puderam comprovar, com esse grupo de controle, quais eram os benefícios que aqueles que passaram pelo socioemocional tinham. Um deles era diminuir o índice de violência e comportamento antissocial e prevenir o bullying. O que a gente está falando aí? Com o programa socioemocional, eles iam tendo cada vez mais consciência daquilo que a gente estava dizendo, da empatia, se colocar no lugar do outro, respeito, pensar que o outro vai estar sentindo se ele fizer tal coisa. Então, olha aí, violência, bullying, comportamento antissocial, diminuiu demais o índice, em alguns lugares conseguiu até redimir isso totalmente. Diminuir a ansiedade e depressão. A gente fala que a gente vive numa era e que a ansiedade, né, porque as tecnologias, né, como ela falou, a gente não vive mais sem elas, então elas nos apressam, elas nos deixam sempre achando que a gente está para trás. Então, a ansiedade em relação a tudo ela fica muito mais presente. E depressão também, né, porque esse vazio existencial, essa emoção, às vezes, né, essa doença do século mesmo. Então, como assim diminuir a ansiedade e depressão, um programa socioemocional? Como ele vai atingir isso? Lógico que ele não vai sumir, não é um milagre, mas ele vai fazer com que a pessoa, através do autoconhecimento, detecte mais rápido os sintomas e peça ajuda. Ela tem uma rede social, ela tem amigos, ela tem um contato, ela tem uma vida social, ela vai pedir ajuda a essa rede mais rápido e vai poder diminuir os efeitos também. Ajuda a superar fracassos, porque a pessoa entende que o fracasso ou o erro é uma forma de aprendizado. E que o erro ou o fracasso acontece e ela aprende com aquilo, mas que aquilo não faz com que ela se sinta como pessoa fracassada. Então, essa ruína pessoal não acontece. Ela entende e separa as coisas para poder dar um passo seguinte. Estimulam escolhas responsáveis e saudáveis. A mesma questão. Pensamento crítico, autocrítica, autoconfiança. Eu vou estar pensando, né, em hipótese, eu vou estar com essa referência. Promovem trabalho em equipe. Nosso trabalho para material no socioemocional, a gente trabalha muito com colaboração, com trabalho em grupo de fato. Não aquele grupo em que 2 pessoas fazem, o resto assina o grupo e leva a nota, leva a fama. Mas é que a gente vai fazendo assim a vida inteira. Mas a gente vai trabalhar com eles o que é, de fato, trabalhar em equipe.
Ajuda a conscientizar sobre talentos e limitações. A mesma coisa, do quanto mais eu me conheço, eu vou entendendo os meus talentos, as minhas limitações, aonde eu preciso trabalhar mais, perseverar mais para poder passar daquela limitação. Aumentava a empregabilidade. Olha aí que fator bem concreto, né? Quando fala, bom, tudo isso aqui é meio subjetivo, mas vamos pensar agora também em algo bem concreto. Numa entrevista de emprego, 2 pessoas com o mesmo currículo, mesmo histórico escolar, as mesmas notas. Quem vai passar no emprego por que fatores? Pela comunicação, pela criatividade, pelo pensamento crítico, pela perseverança. E o que é isso? Habilidades socioemocionais desenvolvidas. Então, a gente está falando que é isso que, principalmente hoje, né, quando se pesa isso na vida, no dia a dia, é o que vai fazer a diferença. E a gente não está falando só em emprego, mas a gente está falando isso nas relações, no manter o emprego, de subir no emprego. Às vezes, num teste ali, você até mascara uma coisa ou outra. Mas no dia a dia, e no se manter e no poder subir certos postos, você só com essas habilidades socioemocionais você vai conseguir. Melhora o desempenho acadêmico também. Ah, Márcia, bobagem botar um currículo, botar um dia, tirar um tempo de aula disso ou daquilo para botar um socioemocional. Pelo amor de Deus, isso não vai ajudar o aluno a tirar uma boa nota. E aí a gente começa a provar com essas matérias o quanto, inclusive no relatório de PISA, que a gente tem, né, as notas de PISA, como que eram aqueles que tinham trabalho socioemocional, tinham a garra, a perseverança para fazer a prova até o final, para não desistir no meio, para não ter uma evasão escolar. Então, essa autoconfiança, essa capacidade de saber que você estudou, que você sabe, não se deixar abater pelo emocional, pelo desespero, ajudava muito no foco, a se concentrar. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter pelo menos um dia na semana em que eu vou ter um tempo, um espaço, para falar dessas coisas que me aquietam, que me incomodam, que ficam naquele quiquiqui do dia a dia da relação. O que a gente ouvia muito isso é uma coisa mundial, né? Não é uma coisa só aqui, as reclamações de muitos professores que falavam do tempo que eles perdiam em sala de aula, né, mediando os conflitos, fazendo aquela mediação dos conflitos para poder dar o conteúdo da matéria. Então, se você tem um espaço reservado dentro da grade escolar, onde essas questões relacionais vão poder ser trabalhadas, discutidas, pensadas, arejadas, você diminui muito esse tempo na hora da disciplina de matemática, português, literatura, em que você pode, né, focar aquele tempo no estudo. E a pessoa se sente, com o tempo, né, isso com o amadurecimento e com a constância desse trabalho, ele vai entendendo e vai separando, né, o que a gente chama de foco triplo, que é um dos livros até do Daniel Goleman, que ele fala muito sobre isso também. Ele tem um que é só foco, tem um outro que é foco triplo, que é exatamente isso. Essa ansiedade, esse desespero vai sendo diminuído por conta desse espaço que vai sendo garantido na escola de se trabalhar isso. E aí a gente vê, né, o que eu estava falando para vocês, quando a gente tem a sensação que aí, né, os hemisférios do cérebro, né, a gente tem do lado direito toda essa parte onde está concentrado o lado emocional, criativo, desejos, né, e, enfim, todas essas emoções, e o lado esquerdo do racional, do lógico, das hipóteses. Então, quando a gente, por exemplo, está triste, está com raiva, está preocupado, o que a gente consegue ler uma linha de um livro? A gente começa o livro e fica lendo aquela linha 30 vezes, e volta, porque a gente está pensando, preocupado, ou triste, ou aborrecido com alguma coisa. A gente não consegue nem fazer uma conta de 2 mais 2 igual a 4. Então, o que parece que acontece com o nosso cérebro? É como se esse lado esquerdo, ou direito, tomasse conta ou bloqueasse a passagem para o lado racional. Então, se você não trabalha isso junto, em paralelo, constantemente, você não tem esse fluxo, essa ponte, esse espaço de fluência garantido. Você está sempre com a iminência de ponto. Vai ter um momento em que isso vai ser bloqueado, fechamos o túnel, fechamos a ponte, ou o cérebro, né, o lado todo direito tomou o lado esquerdo. Essa sensação de embotamento. Esse aqui vou até faz mais referência até para o pessoal do ensino médio, falando ainda sobre cérebro. Então, como são esses alunos hoje? A gente está falando hoje de um aluno que não é como nós fomos alunos. Não é como, talvez, né, quem tem filhos assim com idades muito diferentes, fala, puxa, o meu filho mais novo, meu filho mais velho. A gente já compara, às vezes, numa distância de tempo muito curta, que são diferentes, são, né, de uma geração para outra, a gente tem uma diferença muito grande em tudo. E nesse mundo
que a gente chama de mundo VUCA, né, que tem essa sigla aí que foi pensada sobre isso. É um mundo que a gente vive da volatilidade, né, tudo está muito volátil, muito rápido, muito... O que era hoje já não é mais amanhã. Então, eu formo hoje o aluno para sair daqui pensando em certos empregos e certas faculdades, mas eu não sei se essas faculdades e esses empregos vão ter quando ele se formar. Ou será que vão ter quantas novas possibilidades? Quem, né, diria que há um tempo atrás a gente poderia pensar que existiria faculdade de gastronomia, de estilismo, de mídias sociais, de web design e outras aí que eu nem talvez saiba, não conheço os nomes, né? Tantas novas que já devem estar até criando aí hoje e a gente não está sabendo. Então, olha quanto, né, esse mundo realmente é um mundo que está numa velocidade muito grande. A incerteza, né, com isso que eu estou falando, a gente não sabe para que está formando hoje a escola. O aluno entra hoje, eu estou formando, ensinando tudo isso, mas e aí? Chega na hora que aqueles conhecimentos, de repente, já não é mais assim, o mundo mudou, infelizmente as guerras fizeram que várias informações que a gente tinha antes, e não, esse país não existe mais, então, até isso, né, vai fazendo a diferença. A complexidade também, nada é tão simples, tão binário, tão, né, preto no branco, existe realmente uma complexidade do ser humano, umas várias possibilidades que a gente tem. E essa ambiguidade também, né, do que é certo, o que é errado, o que a gente pensava ontem, hoje a gente já está revendo certos conceitos, já não é tão assim, já não dá para ter essa... Né, a gente tem que ser mais flexível, mais capaz de responder aos novos estímulos, capaz de fazer articulações com o que a gente conhece, com aquilo que é desconhecido. Então, é disso que a gente está falando, de fazer com que esse ser humano ele esteja aberto, interessado, curioso, né, e, enfim, e capaz de fazer, de estar com esse contato permanente com ele mesmo. Tudo isso foi visto e, finalmente, o Brasil acorda e o MEC vê que isso precisa ser incluído na Base Nacional Comum Curricular. Então, foi votado, foi aprovado, e até 2020 todas as escolas deverão ter implementado no seu currículo algo explícito e claro do socioemocional. Então, a gente tem um tempo à frente de trabalho com o projeto do ISE aqui no Vila Lobos e com o programa, né, que o LIVE também vem apoiando nesse sentido. Então, só para elencar algumas das habilidades que são exigidas nessa Base Nacional Comum Curricular, a gente tem aí falando diretamente no socioemocional. A autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, autonomia e responsabilidade, sem falar ainda que tem lá nos programas comunicação e uma série de outros que aí estão misturados com outras disciplinas, mas esses, pelo menos, a gente já pode dizer diretamente que estão, de uma forma explícita, clara e trabalhada dentro do currículo do ISE e do socioemocional. Deixa eu ver aqui. Então, vou passar para vocês, vou pedir para botar aquele videozinho. É um vídeo curto, uma edição, com algumas escolas com quem a gente já tem, né, desenvolvido esse trabalho do socioemocional, alguns depoimentos de algumas crianças e explicando um pouco o programa para a gente ver na prática como tem acontecido em alguns locais e poder ver como que sai isso na fala das crianças, dos pais e das pessoas da escola também. Pode passar. Existe pouco espaço, não só na escola, mas na vida, na família, para falar sobre as emoções. Cada vez mais a gente começa identificando que os conteúdos como matemática, português, geografia, apesar de serem muito importantes, eles não formam um aluno de uma maneira integral. O Leon fica contando os dias para vir para a escola, para chegar quarta-feira, quando ele tem a aula de livre. No Ensino Fundamental 1, a gente trabalha muito com personagens. Cada aula, a gente trabalha uma história que fala sobre o Tomás, as situações do dia a dia do Tomás. Então, cada historinha, ele passa por algum sentimento. A festa junina da escola estava muito legal. O Tomás conhecia bastante gente. Aquele era o melhor dia de todos os dias que Tomás já tinha vivido. Subir tinha sido tão fácil e do chão, a árvore nem parecia tão alta assim. Dessa forma, a gente sempre pergunta depois da história para os alunos: vocês já vivenciaram uma situação parecida com essa? Tomás subiu na sua casa da árvore e ficou lá emburrado. Quem também já ficou emburrado por algum motivo?
O que o Tomás está sentindo? É um espaço onde é permitido falar e onde todos os sentimentos são acolhidos. Eu tava brincando com as minhas amigas e no meio do nada elas somem. Aí quando eu vejo elas estão brincando com outra pessoa. É que fica tão cheio de amor que quase transborda. Eu já fiquei com ciúmes. Não foi que eu já passei as coisas com o mesmo caso do Tomás, mas eu já passei sentimentos dele. E aonde que fica esse sentimento? Eu acho que é dentro do nosso corpo. Eu acho que é no nosso sentido. E quando você fica triste, como que é esse sentimento? O nosso coração tipo que passa. A inteligência emocional nada mais é do que você entender que não é possível controlar os sentimentos, mas é possível escolher o que fazer com esses sentimentos. A gente coloca no final da aula, ou em forma de desenho, ou em forma de palavra, numa caixa, que é a caixa dos sentimentos dos alunos. Eu tô colocando as minhas coisas que eu tô achando legal de sentimentos naquela caixa. Quando a gente tem que colocar pra fora, a gente tem que ter alguma coisa pra expressar esses sentimentos. Hoje eu percebo que os pais da nossa escola, eles começam realmente a descobrir esta disciplina como algo que eles podem também estar utilizando em casa também com os próprios filhos. E a gente tem uma vida tão corrida hoje que a gente mal consegue olhar o que o filho está fazendo na escola. Você ter esse momento, você senta junto e pode desenhar e pode falar de sentimentos, pô, muito bom. Que a gente tem que prestar atenção, mas não é pelo fato da gente ter que prestar atenção por causa que vai ter prova, meu Deus. Aquela matéria não é uma matéria que tem prova, mas é uma matéria que a gente leva pra vida. Do 4º ano ao ensino médio é quando a gente já começa a entrar nas habilidades socioemocionais. E aí a gente vai continuar trabalhando a parte de inteligência emocional, mas a gente começa a falar também de proatividade, de perseverança, de criatividade, de pensamento crítico. Que habilidade vocês acham que está por trás dessas situações? Conversem, troquem. Quem quiser perguntar qualquer coisa, basta fazer o quê? Se levantar e sentar. Eu acho que é importante ser perseverante porque você não pode desistir do que você está acreditando. Se você não tem responsabilidade aonde você vive, você não vai ter responsabilidade em nenhum lugar. Eu acho que a gente pode se expressar um pouco mais, sabe? Falar um pouco mais. Dentro de todas as disciplinas que tem no currículo de educação básica, eu acho que desenvolver habilidades socioemocionais é muito mais significativo para o ser humano, enquanto ser completo, de corpo, de espírito, de concepções, de existencialismo, do que qualquer outra disciplina. Hoje eu gosto de trabalhar em grupo, antes eu tinha um pouco de vergonha, hoje eu gosto. E hoje eu faço tudo pelo meu grupo. A gente percebe, uma das coisas que deixa a gente mais feliz é quando a gente começa a identificar os alunos colocando em prática esse vocabulário que foi criado dentro da aula de livre em outros momentos. Hábito da vida tempo é um hábito que a gente tem que escutar, porque a gente não tem que escutar, nossa, a única coisa que a gente tem que escutar não é nossa voz, não é só a gente. O meu hábito favorito é o hábito de troca de chapéu. Você, antes de, vamos supor, falar ou explodir com o outro, você pensar, será que eu preciso fazer isso mesmo? Como é que eu ia me sentir se eu estivesse no lugar dele? Ô mãe, ô pai, vocês estão precisando aprender aí o hábito do capitão, vocês estão precisando do troca de chapéu. Mudou no comportamento, mudou na fala, mudou no jeito de ser. É muito importante pra mim essa matéria e acho que pra todo mundo aqui, porque a gente aprende coisas que provavelmente a gente nem pensaria em aprender nas nossas escolas antigas. O LIVE, ele não é uma aula. O LIVE são as relações que são construídas na sala de aula. A gente não leva só pra gente essa matéria, a gente leva pra todos ao nosso redor. Dar esse espaço para que eles possam voar. Eu acho que aí fica assim, né, bem claro como que as crianças se apropriam do programa, como elas traduzem isso na forma como elas expressam, como elas falam, e como a ideia, né, e a intenção do nosso trabalho, e até como o Alexandre falou, não é ficar restrito àquele único momento daquela única aula. É isso ser uma cultura na comunidade escolar,
e também um trabalho, né, que a gente pensa nas engrenagens como sistemas, que as famílias também abracem e continuem esse desenvolvimento, que logicamente já começaram, mas que possam ter, né, instrumentos, apoio, ter algo que possa ser trabalhado em casa também no dia a dia. Então, isso é muito importante, a gente poder estar fazendo essa conexão com todos, né, e não ficar uma coisa estanque naquele único momento daquela única aula. E acho que uma coisa importante, que acho que é relevante a gente falar aqui também, como é dito no vídeo, né, não é uma matéria apenas, não é uma aula que você tem que ter prova, que você tem que mostrar trabalho, fazer. Essa relação que se estabelece, essa chance de poder falar, de ser respeitado, de ser escutado, de poder o outro ter curiosidade pelo que você está trazendo, você poder ouvir essa diversidade, que o Alexandre também hoje falou aqui no início, né, o outro, essas relações que se estabelecem, é isso que a gente, né, poder ampliar horizontes, pensar em novos repertórios de respostas e de situações. Então, é isso, que é algo que não é muito tangível, como eu mostrei para vocês, apesar da gente ter comprovações dos benefícios das pesquisas, na parte prática também, mas é algo que vai se estabelecendo nessas entrelaças, nesse fiar em conjunto, nessa confiança que vai se estabelecendo nas relações entre as pessoas. Então, é disso que a gente está falando, né, e que é algo que fica, às vezes, num campo meio vago, naquilo que a gente está acostumado com o que a escola geralmente oferece, sai um pouco desse paradigma. Cadê o dever? Cadê o material? Mas o caderno é só isso? Ah, não, o que é? Só essas folhinhas? Não tem nada, não tem conteúdo, não tem coisa escrita. Não é essa a função. E a função é trabalhar aquilo dentro do momento do coletivo em sala de aula. Como eles mostram ali, essas relações se estabelecendo. Então, isso a gente faz um trabalho muito forte, né? Dentro do programa está incluído, né, todo um trabalho de instrumentalização, capacitação dos professores, de ferramentas que possam ser oferecidas para o coletivo na sala de aula. Então, é o livro do Tomás, do Geraldo, da Fernanda, do Lupe, da Mel na educação infantil, são os projetos colaborativos, os outros livros paradidáticos, as discussões, os vídeos, as minisséries, os jogos que são usados na sala de aula para despertar e para poder ampliar essas discussões. Então, isso são materiais que são compartilhados e são usados nesse dia a dia que vão estar fazendo, né, a instrumentalização da aula do professor e que o aluno possa dar esse passo como, né, aquele professor de física, né, que a gente vê que é um dos professores de livre de uma escola em Uberlândia. Então, um professor de física tendo essa capacidade, uma pessoa bastante exata, bastante concreta, entendendo a dimensão existencialista de um projeto desses. Então, acho que essa ideia aqui de trazer o vídeo é um pouco fazer essa pontuação. E precisamos falar a linguagem desse aluno, de fato, né? Pensar no que a gente vai pensar no nosso currículo que chegue a ele. Então, só para que vocês possam entender um pouco como está estruturado, de onde vem e para onde vai, por que o material é dessa forma, por que a gente está trabalhando desse jeito, a gente tem aqui um quadrinho apenas didático para que vocês possam entender, né? A inteligência emocional, então, vai ser a base, como eu falei, da nossa conceituação teórica, e a gente vai dar ênfase nisso na educação infantil ao 3º ano do Fundamental 1, onde a gente vai trabalhar esses 4 pilares. O primeiro, como eu falei para vocês, o autoconhecimento, reconhecer as emoções, nomear, entender como elas se dão, como o menino fala ali, né? Eu acho que está no nosso corpo, no nosso sentido, né? Onde aparece, como a gente percebe isso? É na nossa respiração, no nosso tom de voz, na nossa agitação ou calmaria física. O autocontrole, que eu acho que é o grande pulo do gato, né, que a gente falou disso hoje aqui no exemplo da mãe, né, com o celular. Né, o que a gente precisa trabalhar, que é aquilo que eu falei, dos tais degraus para chegar no córtex pré-frontal. É o controle, como a gente chega lá, como a gente ajuda esse aluno a construir essas etapas. Então, precisa de uma mediação do adulto, sim, nesse momento, e que ele depois possa descobrir qual que é a ferramenta que funciona para cada um, que não é uma igual para todo mundo. Mas isso aí tem muito a ver com aquela noção, aquele conhecimento que a gente tem popular, né, que a gente fala, todo mundo fala quando a gente está nervoso. Respira, conta até 10, bebe água. O que é isso que falam para a gente que a gente
nem sempre consegue fazer de fato isso, né? A gente conta até 10, 1, 2, 3, olha só, quero falar uma coisa, né? Ou então respira fundo, e já sai também cuspindo fogo em cima do outro. Então, a gente não consegue, de fato, usar isso como uma ferramenta de autocontrole e de equilíbrio, né? Porque a gente não foi ensinado dessa maneira. A gente não aprendeu a fazer isso de uma forma sistemática, de uma forma concreta no dia a dia. Mas essa forma ajuda a gente a dar esse tempo, justamente desses degrauzinhos, né, da gente subir as escadas e chegar lá, de raciocinar. Se a gente não reage por impulso no bate e volta, dá tempo da gente poder chegar lá. Agora, qual vai ser a ferramenta que vai funcionar para um e para outro? Só vivenciando, só experimentando e só treinando, de um certo modo, é que a gente vai conseguir descobrir o que funciona para a gente. Empatia, né? Então, é aquilo, se eu reconheço minhas emoções, como eu reconheço no outro. Nem sempre a tristeza aparece de uma forma igual para todo mundo. A minha forma de ficar triste é ficar quieta num canto, chorar, sei lá. Para o outro não é bem assim. Ele fica inquieto, andando de um lado para o outro, ele fica, parece que está meio nervoso, e às vezes ele está triste. Então, nem sempre a forma como elas se expressam são iguais. E poder ler o outro, a empatia, é um dos exercícios que a gente promove aqui também. E relacionamento. O que eu faço, como que eu ajo em relação a esse sentimento que está entre nós. Ok, reconheci o meu, reconheci o seu, agora o que eu faço com isso? Como eu me relaciono com isso? Então, esse quadrante ele vai sendo trabalhado na educação infantil até o Fundamental 1, terceiro ano, de uma forma bem clara. Isso é para o resto da vida, ninguém para de fazer isso nunca. Mas isso é mais explícito no nosso material aqui. E ele continua, mas aparecem agora as habilidades socioemocionais a partir do 4º ano ao 9º ano, fica mais trabalhado, né? Então, a gente sai desse mundinho que sou eu comigo, eu com o outro, com um colega, vamos pensar isso mais global, para o mundo, nas relações maiores. Então, as habilidades socioemocionais que a gente dividiu de uma forma puramente didática em 3 Cs e 3 Ps. Comunicação, criatividade e colaboração, proatividade, perseverança e pensamento crítico. Então, elas vão ser elaboradas aí. No ensino médio, a gente vai fazer um convite a repensar, né, fazer uma busca na crise da identidade do adolescente, a repensar esse autoconhecimento. Espera aí, quem eu sou mesmo? O que eu penso mesmo? O que eu estou repetindo? O que eu não estou refletindo sobre o que eu estou fazendo? Então, a gente faz esse convite no ensino médio à volta aqui e a pensar as habilidades socioemocionais voltadas aí para o campo profissional também. Quais delas serão exigidas? Se eu me penso médico, eu acho que eu tenho que trabalhar mais a perseverança, o pensamento crítico. Se eu me penso jornalista, comunicação, criatividade, pensamento crítico vão ser mais exigidos e como que eu estou em relação a isso. E aí, passando um panorama meio rápido aqui, né, do que está em cada segmento, para que vocês talvez já estejam vendo em casa, já estão se relacionando com tudo isso, mas entender um pouco do que é e do que compõe esse programa. Então, no ensino infantil, a gente tem as emoções básicas que foram elencadas pelo Paul Ekman, e a gente viu muito, né, quem conheceu, ouviu, teve oportunidade de ver aquele filme Divertidamente, né, ali foi muito bem usado e apropriado justamente esses conceitos das emoções básicas, que são a raiva, o medo, a alegria e tristeza, e tinha lá o nojinho, ou disgusting. Mas nós resolvemos abrir mão desse, né, como preponderante, ele aparece no projeto, mas não é o principal, e colocamos, como eu falei para vocês no início, a noção do amor como um elemento, né, uma emoção que nos funda. É o primeiro laço, é a primeira relação que a gente estabelece com aquele que cuida da gente. Nesse gráfico de emoções, né, que o Paul Ekman também traz, eu acho que é interessante a gente ver, né, que essa questão também do autocontrole e do autoconhecimento. Quando a gente mostra aqui um exemplo do medo, o medo ele começa numa escala, numa forma de inquietude, aquele desconforto. Vai virando um nervosismo, vai virando uma ansiedade, atinge ali no meio o medo. Do medo vai subindo para um temor, um desespero, um pânico, um terror, uma fobia. Quando a gente consegue detectar esses primeiros sintomas, esses primeiros sinais aqui no começo, e eu estou percebendo que você está inquieto, que você está olhando para a porta, que você está ficando meio desconfiado, o que você está pensando que vai acontecer, o que você está sentindo. Quando a gente consegue perceber isso na criança, logo no começo,
às vezes a gente consegue já regredir e não deixar que isso suba tanto, ou que ela vá entrando em consciência com aquilo e que a coisa vá diminuindo. Quando vai passando para uma escala mais forte, aí não tem jeito. Muita gente fala, Márcia, não funcionou nada. Fui com meu filho para o shopping, aquela cena clássica da birra se jogando no meio do chão, querendo boneco, querendo carrinho, querendo não sei o quê. E aí eu tentar falar, ai, meu filho, nananana, que ela vai assim. Falei, eu acho que faltou uma falha nossa de comunicação, que nessa hora não adianta não, meu bem, vai ter que deixar, tem que ter um outro tipo de atitude, talvez mais firme naquele momento, de contenção, mas é a hora da gente aí voltar a pensar, depois que passou pelo gráfico todo, na hora da calmaria, a gente poder retomar a cena. Lembra aquela vez, naquele dia, não sei aonde, nossa, como foi aquilo, como foi que aconteceu mesmo, por que começou, vamos tentar recapitular, mas não colocando aí um tom de crítica. Credo, que feio aquele dia lá no shopping, hein? Deus me livre passar por aquilo de novo. Que é assim que a gente fala. Eu me incluo nisso também, tá, gente? Não sou nenhuma... Já fui aprendendo muito, e continuo aprendendo sempre. A gente vai... Quando vê, a gente cai no erro. No erro do quê? Do que a gente repete, do modelo que a gente teve. Do modelo daquilo que vem, muitas vezes, como um impulso também. Ai, credo, pelo amor de Deus, essa criança fazendo esse ataque aqui agora, a gente entra no desespero junto, a nossa inteligência emocional vai para o brejo e a gente não consegue ter nenhum autocontrole. Aí a gente tem que parar, deixa eu respirar, pensar em tudo isso que a gente está pensando, falando rápido, isso vem... Brrr, e aí você fala, não, peraí, eu tenho que ter uma outra atitude aqui, não adianta eu também ficar fazendo sempre igual. Quando a gente fala sempre igual com o nosso filho, a gente tem respostas sempre iguais. Se a gente muda, se a gente tem um outro tipo de tom, de voz, de tudo, de conceito, ele vai se espantar, porque aquilo não cola. É como se a gente fala da engrenagem. Só engata na engrenagem se a gente tem as ligas iguais. Quando você oferece uma liga diferente, por mais que ele vai responder daquele jeito, aquilo emperra, aquilo não vai junto. Então, a gente tem que também estar promovendo formas e pensando formas diferentes de reação e de ação em relação a tudo que acontece. Então, esse gráfico, acho que ele mostra muito essa ideia da gente poder, aonde a gente pode trabalhar, atingir. Quando a gente percebe que o caldo já entornou, não adianta mais, a gente tem que esperar a maré baixar para poder pensar naquilo e estar trabalhando aquilo como um repertório, mesmo que um ensaio para a vida. A vida não tem ensaio, ela acontece no real. Mas, quando a gente pensa sobre... Quando a gente cria novos cenários, novas ideias, novas hipóteses de atitude e de reação, na hora que a gente tem o fato acontecendo, a gente tem repertório. A gente pode buscar. E aquela vez aquilo deu errado. Espera aí, a gente conversou sobre isso, eu vou fazer diferente. Lembrei de aquilo que a gente conversou, hoje já posso experimentar dessa forma. Observei fulano nessa mesma situação e eu vi que ele teve uma atitude tão bacana, quero experimentar fazer. Então, você vai criando o que a gente chama mesmo de repertório para poder usar cartas na manga, novas saídas. Então, é nesse sentido. Bom, na educação infantil, então, a gente tem como cenário a Casa Amarela, que é o livro que fica com o professor em sala de aula, do Lupe ou da Mel. Do Lupe é o lobinho do grupo de 4 anos e da Mel, o grupo de 5 anos. São filhotes de animais, os personagens. A gente pediu à autora que fosse dessa forma, de uma forma bem explícita, para que não ficasse aquela tendência da criança identificar com o personagem pela sua aparência física, se fossem humanos, mas pelas características do jeito de ser. E aí, um dos exemplos, só para a gente ver como eles já devem ter, da educação infantil, levado para casa os cartõezinhos com as descrições dos personagens, mas, para os que não conhecem, a gente poder apresentar um pouquinho o programa, de onde vem e para onde vai. Então, a Mel, que é a personagem que aparece na Casa Amarela e a condutora do grupo de 5 anos, se apresenta dessa forma. Olá, meu nome é Mel. E só porque eu sou uma ovelha, todo mundo acha que pode chegar apertando, amassando, beliscando as minhas bochechas. Que ovelhinha fofa, todos dizem. Eu faço cara de nada, fico que nem estátua. Ora, primeiro fica meu amigo. Se eu gostar de você, posso deixar você beliscar as minhas bochechas. É muito chato ter que ser fofa o tempo todo, usar lacinho na lã, estar sempre bem penteada. Às vezes, eu só quero mesmo ser uma ovelha solta na grama, de pé descalço e lã enrolada.
Meu melhor amigo é um lobo. Por aí você vê que eu não sou uma ovelha como outra qualquer, né? Então, o que ela está trazendo aí numa linguagem que para a criança entra, né, de uma outra forma, é trabalhando justamente esses conceitos que a gente está falando. Se eu me conheço, né, o autoconhecimento, eu sei do que eu gosto e do que eu não gosto. Se você chega invadindo, sem saber do que eu gosto e do que eu não gosto, você não está criando empatia. Você não está me vendo, você está fazendo do jeito que você gostaria que eu usasse lá a lãzinha, né, o lacinho no cabelo, e tarará, me tratando feito uma bonequinha. Mas eu gosto mesmo é ficar assim, solto no campo e parará. Então, quem está sendo, né, como que a gente está estabelecendo a relação do outro, desse olhar para o outro, de querer saber o que o outro gosta e o que o outro não gosta? Então, nessas pequenas frases aqui, a gente tem, né, uma profundidade de trabalho que está apoiado dentro do que a gente está trabalhando da inteligência emocional. No Fundamental 1, do 1º ao 3º ano, a gente entra com uma outra autora, que é a Blandina Franco, e o José Carlos Lolo, que é o ilustrador, que tem até alguns livros que já tem aí no mercado, se vocês quiserem conhecer ou conheçam, né, outros deles. Tem o Ernesto, A Raiva, tem uma coleção do cachorro, que é Quem Soltou o Pum. Então, Pum é o nome do cachorro. Então, eles falam toda hora, ih, chegou visita, prende o Pum. Ih, o Pum estava lá fora no jardim, está fedendo. Então, tem essa brincadeira do Pum com esse nome. É uma coleção muito divertida, recomendo, quem não conhece, poder adquirir também. Porque esses livros aqui eles são exclusivos da sala de aula do professor. Então, já fui, às vezes, em algumas palestras assim, que algumas mães, alguns pais vêm desesperados. Eu queria ter em casa, queria comprar, fiquei desesperado. O livro do Tomás, do Geraldo, procurei o site, o Brasil inteiro, não achei. Falei, nem vai achar, porque eles são exclusivos do trabalho nosso e fica na sala de aula. Por quê? Porque é uma descoberta com a turma. Então, por exemplo, no caso do Tomás, a cada capítulo eles vão tentar descobrir, nomear qual é o sentimento preponderante daquele capítulo. Então, é um momento coletivo, individual e coletivo, mas naquele momento da sala de aula. Se a gente tem um livro em casa, perde a graça dessa descoberta, o tal do spoiler, né? Então, eles já ficam sabendo antes. Então, no 1º ano, a gente vai ampliar essa ideia do autoconhecimento com a caixa do Tomás. 2º ano, o caderno do Geraldo, empatia. 3º ano, com os papéis da Fernanda, relacionamento. Então, ampliando aquelas emoções básicas da educação infantil, no 1º ano a gente entra além da raiva e da tristeza e os outros com frustração, ciúme e inveja, animação, coragem, confiança. Então, vai ampliando, né, esse repertório também e eles poderem diferenciar e aprenderem a nomear também tudo isso. No Geraldo, as questões da empatia são vivenciadas, por exemplo, no capítulo 1º dia de aula. Para o Geraldo, ele está muito feliz. 2º ano, ele já conhece a escola, os amigos, vai reencontrar, mas a irmãzinha dele pequena está indo pela primeira vez, está nervosa, adaptação, não sabe o que vai ser, que cenário é esse. E o Geraldo não entende como que a mesma situação, para um e para outro, pode ser vivida de uma forma tão diferente. Então, ele é convidado a entrar no lugar, a entender o ponto de vista da irmã, então, a questão da empatia. E com a Fernanda, que é a personagem do 3º ano, nós temos as questões de relacionamento. Então, o melhor amigo já não é mais aquele. Ou então ela era amiga dos meninos, do Tomás e do Geraldo, mas no 3º ano já fica meio meninos para lá, meninas para cá, já começa esse cricrizinho. A lenda do já é grande para umas coisas, mas é pequeno para outras, ela não entende. Então, ela se relacionar com essa ideia do crescimento, das novas responsabilidades, que aí os 8 anos, né, 3º ano, Fundamental 1, começa a apresentar. Ela já não é mais um umbigo do mundo, não tem aquelas bochechonas fofas, já está ficando mais grandinha. Então, as relações começam a se diferenciar também. Do 4º ao 9º, a gente entra, como eu falei, com as habilidades socioemocionais, mas é muito abstrato falar para o aluno, olha, você tem que colaborar mais aí, hein? Ah, eu estou quieto. Tá, você não está atrapalhando, mas colaborar de uma forma ativa você pode fazer mais. E tem que ser perseverante, está desistindo muito rápido. Então, ele não entende o que ele pode fazer, que passos são esses para adquirir essa habilidade. Então, nós dividimos, né, essas habilidades em alguns passos, alguns degraus, que a gente chama dos hábitos, que vão sendo trabalhados. Esse primeiro aqui, sempre do 4º e 5º ano, apresentando, então, na colaboração, como vocês viram lá no vídeo também, o hábito do ouvido atento. O ouvido atento é isso, ouvir ativamente o outro, com interesse, com curiosidade,
ouvir não só o que ele está me falando no conteúdo, mas na forma. Então, a pessoa fala, não, eu estou bem, estou tranquila, está tudo bem, não fica chateado, não, está tudo ótimo, não se preocupa, não. Eu estou dizendo isso, mas a minha expressão, meu tom de voz, minha cara está falando outra coisa. Então, o que a gente chama de dupla mensagem também. Então, a pessoa ler o outro é ler na sua totalidade, né? A linguagem não verbal também. Sexto e sétimo, a gente entra com o hábito da troca de chapéu. Continua incluindo o do quarto e quinto, ouvido atento, mas então eu já te ouvi, te entendi, te li, agora sim eu posso entrar no seu lugar. A empatia, de fato, a troca de chapéu, olhar através dos seus olhos, entender o que você quer, para poder colaborar a 4 mãos, oitavo e nono. Resolver conflitos, propor soluções e incorporar as ideias dos outros. Então, de fato, aquilo que eu estava falando, o trabalho em grupo, da colaboração, que é tão difícil a gente conseguir atingir esse momento de que realmente seja feito a 4, 8, 20 mãos, né, quando a gente realmente resolve os conflitos internos de um grupo e entende as soluções que cada um está trazendo, as propostas, e incorpora o que cada um traz. Na sala de aula do quarto ao nono, a gente tem outras formas de aplicação, como eu falei, daquelas múltiplos estímulos. Então, a gente tem uma parte de leitura com reflexão, com os livros paradidáticos. Esses livros vão sendo trabalhados em projetos colaborativos. Então, por exemplo, no sexto ano, a gente tem um livro disparador, que é o Extraordinário, que teve até há pouco tempo um filme aí que facilitou bastante para a gente poder trabalhar com esse projeto. E vamos trabalhar o projeto em cima do bullying. Então, todos os atores do bullying, como desfazer, desresponsabilizar, né, desculpabilizar a vítima, eles vão entendendo que quem sofre o bullying, ele não é o culpado por aquilo. Não é porque eu sou gordo, porque eu sou negro, porque eu sou baixo, porque eu sou alto, porque eu danço balé e sou um menino, que eu vou ser zoado. Mas o outro que está me fazendo isso, né, o agressor, no caso, ou quem está fazendo, é que está achando que pode me tratar dessa forma, ou que pode me continuar com frequência me tratando dessa maneira. Então, você vai tirando essa culpabilização da vítima, que é uma noção meio recente, né, quando a gente fala de desresponsabilizar a vítima de um assalto. Ah, você deu bobeira, ficou lá com o celular na mão, na rua. Você não, você está querendo, está pedindo para ser assaltado, né? Então, como assim, né? O que é isso? Que inversão de valores a gente está vivendo? Então, é nesse sentido da gente recolocar as coisas nos seus lugares e pensar que, muitas vezes, né, aquelas crianças que ficam ali com medo de serem alvo do bullying, que a gente chama, né, dos omissos ou dos silenciosos, eles são os agentes que podem fazer a mudança. Porque tem aqueles que ficam do lado do líder, porque eles são parte da gangue, ali, né, do grupão dos fortes, dos maiorais e tal. Tem o que sofre, o alvo da coisa. E tem aqueles que vêm, fingem que não fazem nada. E esses que, se tiverem uma atitude encorajada, né, de poder se empoderar, podem pedir ajuda para um adulto, para falar, para quebrar esse ciclo. Então, a gente faz muito esse trabalho de consciência com eles, para que eles possam ajudá-los, né, a dar essa noção, essa consciência. E, no sexto ao nono, justamente, a gente entra com aquela ideia do que vai agradar o adolescente, que é tão difícil, né, tão reativo. Nós perguntamos, isso há alguns anos atrás, o que eles gostavam de ver ou de fazer fora da escola. Eles responderam, a gente gosta de ver série, Netflix, na época era Walking Dead. A gente fala, Walking Dead fica difícil da gente passar como programa nas escolas, não é muito didático, né? Mas aquilo ficou no nosso pensamento, a gente falou, vamos criar uma minissérie exclusiva para que eles possam se identificar com os personagens, com as situações e trabalhar essas habilidades e esses hábitos através dessas minisséries. Então, eu não vou dar spoiler também aqui mostrando essa minissérie hoje, né? Porque eles vão começar com elas no segundo semestre. Então, são minisséries do sexto ao nono ano. Inclusive, a do nono ano a gente está criando agora, no primeiro semestre, uma nova, porque a que foi usada no ano passado, alguns retornos que a gente teve de feedback, que está meio bobo, essa do nono ano a gente está achando meio idiota. Aí falou, então tá bom, vamos lá. Investimos e estamos fazendo uma nova, que a gente pensou, né, e pesquisou com eles qual seria a pegada, né, do nono ano, e aí a gente está investindo nisso e torcendo para agradar dessa vez. Mas essa ideia, né, que a gente trabalha muito,
em ouvir e dar essa escuta, trabalhar com feedback, não apenas uma escuta vazia de não gostei, troca. Não é nesse sentido, não é no sentido do consumismo, mas vamos lá, fundamentando. Realmente, eu acho que a gente ficou... podemos fazer uma puxada aqui, podemos fazer uma alavancada para essa idade, então aquilo faz sentido, aquilo tem uma ressonância num grupo como um todo. Nós temos hoje mais de 100 escolas espalhadas pelo Brasil utilizando o nosso material do LIVE. Então, a gente tem essa possibilidade de ver isso em outras escalas, em outras regiões também, o que funciona culturalmente num lugar, às vezes em outro, isso tem uma outra leitura. Então, a gente vai fazendo esse ajuste fino também para que isso possa ser colocado, pelo menos, lógico, não vai ser igual a tudo mais, que chegue a todo mundo. No ensino médio, então, como eu falei para vocês, a gente pega, falando com os poucos do ensino médio e aqueles que daqui a pouco chegarão lá, que a gente trabalha muito unindo esses currículos. Então, pensando na inteligência emocional para repensar as escolhas pessoais e as habilidades socioemocionais, como eu falei, para as escolhas profissionais, e pensando que a gente só vai estar satisfeito quando achar a interseção entre essas coisas. Não adianta nada eu escolher o minha profissão apenas por um fator externo a mim. Eu vou fazer isso porque dá dinheiro, ou porque está no mercado, ou porque eu já tenho de herdado o consultório, o escritório do meu pai e da minha família. Ok, isso pode ser realmente, a gente não está desvalorizando esses méritos, nem tirando isso, mas isso está apoiado em quê? Dentro da sua escolha pessoal. Não, para mim é importante sim, porque eu preciso de estabilidade. Se eu não tiver, eu fico perdido. Estabilidade, para mim, é um fator fundamental para eu estar bem. Então, você está apoiado em uma coisa que você tem um sentido naquilo e você entende, tem uma consciência daquilo, e não apenas por ouvir falar. Então, eles tomarem consciência. Essa ideia do tema óbvio do ensino médio, que são as escolhas, quando eles entram ali, eles vêm com aquela faca no pescoço. E aí, escolheu o que você vai ser? Escolheu que prova você vai fazer? Hoje em dia, a gente já está trazendo um pouco essa barra mais para baixo. Lá no 9º ano, ele já tem que escolher também, dentre as áreas agora, que estão sendo votadas aí para ser exatas, humanas e tal. Então, eles já estão nessa escolha, vivenciando essa escolha antecipadamente. Então, trazer consciência para esse jovem de que toda escolha ela gera uma consequência, ganhos e perdas. Você é responsável pelas suas escolhas, ele tomar consciência disso. E a não escolha também é uma escolha, que é a mania que a gente tem de botar na conta do outro. Não fui eu que escolhi, não, foi meu pai. Ele falou que se eu não fizesse medicina, ele não ia pagar minha faculdade de música. Eu não tive opção. Você teve, talvez nesse momento não, mas é uma opção, uma escolha, você deixar na mão do outro uma decisão sobre a sua vida. Eu não escolhi, meus amigos é que me chamaram para aquela festa, eu nem queria ir. Estou escolhendo não escolher e entregar na mão do outro essas decisões. Então, essa consciência, eles vão caindo as fichas aí no trabalho que a gente vai fazendo no ensino médio. E aí, dos temas das escolhas pessoais, que a gente fez a pesquisa com os alunos, fez a pesquisa também nesse relatório que o Alexandre mencionou, do Jacques Delors, da Unesco. Quais eram os temas que as crianças, os adolescentes dessa idade, elencavam como aquilo que incomodava, que eles gostariam de ter tempo para falar mais e que não tinha esse tempo na grade escolar. Então, isso também foi uma das pesquisas. Eu sou responsável pela criação desse programa do ensino médio, e eu fui ouvir muito o que os alunos se queixavam. Eles falavam: Márcia, a gente é sobrecarregado com matéria, a gente fica, às vezes, de tarde na escola, o tempo todo, é só aquilo, a gente não tem um tempo no dia, na escola, para falar sobre algum assunto que esteja nos afligindo, algum tema que seja comum. Falei, bom, não, às vezes tem, mas aí é dentro da aula de história, de sociologia, porque faz parte da matéria. Até a gente gosta de discutir aquilo, mas aquilo tem que fazer parte da matéria, tem que cair na prova, tem que fazer uma conexão com algo que vai ser cobrado depois e não daquilo que eles sentem necessidade. Outros também falavam muito para mim assim: não, a gente tem na escola já um serviço muito bacana de orientação profissional ou de empreendedorismo, mas tudo muito era, no caso da orientação profissional, eles falavam muito assim, era muito individualizado. A gente não tem acesso a saber o que o outro ouviu do seu feedback, o que o outro está escolhendo, como que o outro está pensando as suas escolhas. A gente não discute isso no coletivo. E a gente sente falta disso, de poder estar realmente no grupo e discutir isso. Então, isso ficou no meu
radar ali para pensar nesse material. E os temas que eles trouxeram, e que veio também algumas pesquisas americanas, que aí me surpreendeu, por exemplo, a quantidade de meninos que falavam que o tema padrão de beleza era algo que os preocupava e os afetava nas suas relações sociais. Crises existenciais, a gente, infelizmente, no ano passado, teve aí a Baleia Azul. Esse ano, né, vocês devem estar acompanhando aí os casos de suicídio na adolescência, escolas em São Paulo, trazendo essas situações. Um outro jogo novo que está aí no mercado também, incentivando a isso. Então, a gente fica vendo. É um tema que a gente tem, né, um índice muito alto, muito grande, e que a gente trata como tabu na nossa sociedade, não falar sobre isso, fica jogando para debaixo do tapete, mas acho que é muito importante, sim, e eles ficam muito curiosos em falar sobre isso, e não tem, né, aliás, como tema de morte, de um modo geral, a gente sabe que é um tema tabu na nossa sociedade, e mesmo os pequenos, quando nos perguntam sobre isso, a gente meio que tapa o sol com a peneira. Ah, não é para a tua idade, deixa para lá, está longe, não vamos falar sobre isso, né? É uma dificuldade que nós temos também. Mas é algo que eles precisam saber identificar na depressão, as doenças emocionais, quais são os sintomas, como pedir ajuda, como que alguém que nos pede ajuda, o que a gente faz em relação a isso. Então, isso é uma forma que a gente vai ajudando a trazer essas informações, a pensar sobre isso e apoiá-los, né, para que eles possam abrir a curiosidade, às vezes, em relação a isso também. Então, isso faz parte dentro do que a gente chama da subjetividade do aprender a ser. Família e adolescente, nesse momento, é um momento meio, né, crítico, onde eles querem se diferenciar da família, buscar a sua identidade, mas, ao mesmo tempo, no fundo, eles querem continuar pertencendo e sendo apoiados. Então, esse conflito, né, afinal, que escolhas eu faço, como são essas escolhas, como que eu sou visto também, às vezes, de uma forma já rotulada dentro da família. Né? Para o meu pai, eu sou o santinho, para a minha mãe, eu sou o malandro. Mas qual é o meu componente, né, minha responsabilidade também em manter esses papéis? Como que eu posso quebrar esses papéis? Não ficar na manutenção dessa imagem que eu vou criando também dentro da família. Amizades e tribos. Eu escolho meus amigos ou eu sou escolhido? Quais são os critérios? Eu excluo ou eu sou excluído? Quero pertencer a tal grupo, a tal tribo. Feminino e masculino é um tema do social que a gente está sendo convidado na sociedade a repensar, né, dessa forma binária também. Nós não temos mais profissões hoje que são só do masculino ou só do feminino. Nós não temos mais, eu estou vendo aqui pelo grupo grande de pais presentes, né, que o homem também, dentro da família, está tendo uma participação muito diferente do que tinha há pouquíssimo tempo atrás. Quando a gente fazia reunião de pais, na verdade, era reunião de mães. Fernando Sabino tem uma crônica engraçadíssima, uma crítica em relação a isso, muito recente também. Então, essa ideia de ser corresponsável, eu não estou aqui só ajudando a criar o meu filho, eu sou corresponsável tanto quanto. Eu lavo a louça não é para ajudar a minha mulher, porque eu sujo, eu uso. Né? E assim a gente ter, e vice-versa. Então, são mudanças na nossa sociedade que a gente vai acompanhando. Racismo e preconceito, a mesma ideia. A gente está falando hoje de um mundo que não aceita mais, né, o preconceito, ou a atitude racista, a atitude preconceituosa, a homofobia, sobre crenças religiosas, diferenças religiosas. Hoje em dia, a gente tem a lei, a legalidade que nos dá um quadro. Olha, se você fizer isso, você vai ser enquadrado na lei. E como ele é menor, quem vai ser enquadrado são vocês, os responsáveis. Então, tudo que a gente passa, que a gente transmite, tem que ser feito com muita responsabilidade. Então, aquela brincadeira, aquele comentário, né, o negão, o macaco, a gente vê aí nos jogos de futebol como é que fica isso. Então, essa reprodução de coisas que a gente vai brincando, às vezes, em casa, passou a virar algo que realmente agride, pode vir a ser uma agressão e pode ser punido legalmente também. Então, pensar sobre esse nosso inconsciente, né, preconceituoso e muito tal, para a gente poder pensar sobre isso. Dos temas das escolhas profissionais, a gente vem falar de novo, né, trazer esse contato, eu comigo mesmo, afinal, como que eu me percebo, quais são as minhas aptidões, os meus dons, os meus interesses, como que o outro me percebe, né? Será que bate? Como é que eu escolho? Vai ser apenas por um critério de nota? Eu sou bom em matemática, você é economista. É só esse o critério? O que mais que eu posso pensar?
Eu posso arriscar? O grande medo que eles têm é fazer a escolha errada, é perder tempo. Ai, não posso errar nessa escolha, né? Como se fosse para o resto da vida. Hoje em dia, a gente tem caminhos profissionais muito diferenciados. Pessoas que se formam numa área, se especializam em outra, trabalham em outra. Então, essa possibilidade, né, de caminhos dentro da profissão, que há pouco tempo também a gente não tinha. Né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez, né, formado em médico, você tem que ser médico o resto da vida. Lógico que medicina é mais difícil de você fazer uma variação, mas tem muitas profissões que a gente vê que há caminhos profissionais. O legado familiar, como que a minha árvore genealógica, né, da minha família, como que foram os caminhos profissionais dentro dela. Eu sou filho de peixe, de que lado? Do lado materno, paterno? Eu sou uma ovelha negra, penso em coisas que ninguém na minha família pensou em termos profissionais. Como que fica isso? Eu vou ser aceito, eu vou ser rejeitado? Né? De que maneira eu lido com isso? Condição social, ela me prende, me aprisiona, me paralisa ou ela me desafia? Quero estudar fora do Brasil. Minha família não tem condições financeiras para isso. Ah, então eu não vou. Não, eu vou atrás de saber onde tem bolsa, onde tem projeto, onde tem programa, onde tem incentivo. Então, como é a minha relação com as coisas que me impedem de fazer? Eu vou adiante ou eu paraliso? E a Fundação Estudar, que é uma fundação de São Paulo, nos apoiou muito no programa nessa última etapa, de pensar em pesquisas de profissões e nas entrevistas com profissionais para entender na prática como se dão essas profissões. Então, eles fizeram um acompanhamento com a gente para entender essa etapa do como poderia ajudar o ensino médio a pensar sobre as profissões. Eles fazem isso muito para jovem universitário, mas fizeram esse apoio aqui especial. E, para terminar, né, quem poderia ser também, né, dentro lá das séries e minisséries para Fundamental 2, para o ensino médio, a gente foi atrás de pensar nos youtubers, que são comunicadores, né, de grande porte para essa garotada. E a Jut Jut é uma youtuber aí bastante conhecida, tem aí livros, inclusive, best-seller, e é uma das youtubers que a gente achou que era uma das mais, assim, que tinha uma autoria, tinha um pensamento mais construído e não falava tanto daquelas abobrinhas, daquelas besteiradas, né, das futilidades de estética apenas, ela pensava mais sobre o mundo, e ela aceitou fazer os vídeos que são exclusivos também para o ensino médio, para disparar aqueles temas iniciais sobre as questões pessoais. E nós pedimos a ela só duas coisas. Uma, restrição, que era não botar palavrão, porque senão a gente não ia poder usar nas escolas. E dois, que ela abrisse, né, sempre a discussão, pensando nas diferentes possibilidades e respeitando as diferentes opiniões também. Não fazendo com que uma opinião que ela achasse ou que ela pensasse norteasse o tema do que estava sendo discutido, mas mostrar que tinham sempre vários caminhos para serem pensados. E outra coisa também, a gente não adiantava nada falar desses temas, né, pessoais e tudo mais. Um adulto, um professor falando com um aluno, o que o aluno lê? Ah, ele está querendo fazer minha cabeça. Ele está querendo que eu... Né, porque o grande tchan que ele percebe atrás é que o adulto quer o quê? O que a gente quer no fundo, poupar, né, proteger o nosso jovem, o nosso filho. Esse é o nosso... Quando a gente fala, olha, droga é perigoso, não sei o quê, não vai lá, não. A gente não quer que ele viva essa experiência, porque a gente sabe que isso é perigoso, a gente quer proteger. Então, ele está lendo. Quando a gente fala assim, de um jeito parecendo coleguinha, eles percebem que a nossa intenção é essa. Eles, na verdade, no fundo, querem o quê? Viver as experiências, maximizar as experiências. A gente quer diminuir os danos e eles querem maximizar as experiências. Esse conflito na comunicação e nos interesses é onde a gente entra o conflito e a dificuldade da nossa comunicação com o jovem. Quando a gente coloca a mesma ideia, o mesmo conteúdo, as mesmas reflexões numa boca de uma jovem, que é um pouco mais velha que eles, então faz uma coisa, faz uma diferença, aquilo entra de outro jeito. Aquilo é aceito de outra maneira. E aí a discussão com um norteador, com um professor em sala, com os temas sendo pensados, flui de uma outra maneira. Isso depois até... A Maria pode até vocês perguntarem a ela, porque, de fato, isso vem acontecendo bastante, né? Eu venho tendo notícias de como o programa vem se dando aqui no Vila, e a gente tem tido realmente bons resultados, até agora, muito da aceitação dos alunos, que é o foco do nosso trabalho. O nosso material, os nossos instrumentos são feitos para atingir o aluno. Às vezes, né, o pai ou a gente mesmo como professor fica, mas isso está meio...
assim, não seria bem o nosso, né, o conteúdo que a gente gostaria de colocar, mas ele não vai ler aquele conteúdo todo, ele não vai absorver dessa maneira, ele vai absorver se ele vivenciar isso dessa forma prática, nessa dinâmica, nessa discussão, ele produzindo esse conteúdo, ele indo atrás de descobrir aonde tem tal informação, a gente estimulando nesse sentido. Então, é dessa forma que a gente vai, né, motivando o aluno para que ele possa ir trabalhando com isso. Deixo aqui, né, apenas algumas reflexões, né, para a gente poder concluir sobre algumas dicas assim, né, mas enfim, algumas reflexões para a gente pensar sobre nessas atitudes que eu vim falando. Então, umas dicas, né? Demonstre que você ama e confie nos seus filhos. Márcia, isso é óbvio, todo dia eu falo, eu te amo, né, tal. Mas o confiar nos seus filhos, como que a gente demonstra isso? Como que eles percebem isso? Não é só no falando, é na ação. O confiar, quantas vezes, né, a gente fala assim, mas você fez mesmo o dever? Não vi. Guardou aquilo aonde que eu não estou achando? Ih, já vem de novo. Então, quer dizer, nessa nossa fala, a gente está mostrando que a gente não está confiando, que a gente está suspeitando que aquilo que ele está falando não corresponde à realidade. Então, quando a gente, né, mostrar que confia e falar, é mesmo, você fez, então vamos juntos, né, sei lá, achar uma outra maneira de poder, né, mostrar essa confiança. Então, por que está difícil eu confiar em você? Falar sobre isso. Olha, das últimas vezes, lembra, aconteceu isso, isso e isso. Então, é difícil. Eu gostaria de poder estar confiando, mas eu estou desconfiando. Como é chato a gente viver com essa sensação de que a gente não pode confiar. Então, poder falar sobre isso também, né? Traduzir para ele por que você está desconfiando dele sobre isso, sobre aquilo. Ajude-o a conhecer a si próprio. De que maneira? Né? Não é assim, parece uma coisa meio ampla. Como conhecer a si próprio? Exatamente como a gente estava falando. E eu estou percebendo que você está não sei como. É isso mesmo? Você está inquieto com isso, você está olhando para aquilo, você está dessa maneira, e vi que você, com essa amiga ou com esse amigo, você fica de uma forma diferente. Então, você, ao pontuar isso, sem estar criticando, sem estar julgando, mas estar pensando junto, você está ajudando ele a fazer, é mesmo, mãe, realmente eu estou... Esse amigo não me faz tão bem assim, toda vez que ele vem eu fico nervoso, fico tentando agradar. Enfim, né, estou trazendo aqui algumas divagações. Não compare o seu filho com outras crianças. Isso é o mais difícil, a gente faz toda hora, né? Olha lá, fulano já está escrevendo, fulano já está não sei o quê, você ainda está assim? Olha que feio aquele fazendo aquilo, graças a Deus você é um príncipe da mamãe, né? Então, seja comparando positivo ou negativamente, é lógico, a gente tem que estar de olho no galinheiro do vizinho, como diz ali, achando que o nosso tem que estar sempre com alguma falha ou com um ponto muito positivo acima dos outros, dependendo como a gente se vê também. Então, a ideia é a gente poder comparar a gente ou o nosso filho com ele mesmo. Olha como você estava antes, olha como você está agora, que legal, olha quantas coisas você hoje já faz que você não fazia sozinho, olha quantas coisas hoje você já está pensando diferente ou agindo diferente. E, caramba, agora você regrediu, hein? Você antes guardava suas coisas, agora não guarda mais? Você antes escovava o dente, se eu precisar mandar, agora não escova mais. O que houve? Opa! Então, quer dizer, seja o que for, é a pessoa com ela mesma, as suas conquistas, né? Seja um bom modelo. Difícil também a gente, às vezes, né, servir como exemplo. Quando a gente vê, a gente está dando exemplos tão... Né, que a gente fala, caramba, né, não estou percebendo o quanto. Hoje em dia é muito comum, nas charges todas, aí, mostrarem, né, o quanto que os pais também estão preocupados, né, com as suas redes sociais, com seus celulares, sem dar atenção para os filhos. Então, tem várias imagens aí brincando. A outra está rindo, aquela que hoje trouxe esse exemplo. Foi a musa da manhã aqui hoje com essa ideia. Mas é isso, a gente às vezes fica mesmo. Eu mesmo, às vezes, chego em casa, 300 WhatsApps para responder. Meu filho ali, eu viajo muito com esse trabalho. Então, quando eu chego em casa, essa ausência na minha presença, também eu estou dando um modelo muito errado. Eu tenho que estar o tempo todo me policiando, me limitando. Não, isso aqui eu vou resolver nesse horário. Quando eu estiver em casa, eu quero estar com qualidade, quero dar essa atenção. Mas a gente, às vezes, acaba não dando bons exemplos assim. Interesse-se pelo mundo dele. É aquilo. Você não está vendo essa bobeira de novo desses youtubers? Então a gente já entra criticando. Não, desliga isso. Videogame. Vamos se interessar. O que é isso? O que você está fazendo? Vamos lá, me ensina, quero ver também. Né? Ou então,
se interessar, que mundo é esse, que universo é esse, por que isso ele gosta tanto de fazer, ou ele fica tanto tempo entretido com aquilo, o que tem ali por trás, né? O que pode ser gerado como alguma coisa construtiva, positiva. Então, de fato, a gente ter mais interesse e menos críticas, né, de um modo geral. Critique o comportamento e não a criança. A gente tem tendência muito a falar assim, você é um chato. Olha, você já vem de novo. Vem um chato hoje me infernizando com esse negócio. Então, não, isso que você está fazendo agora é uma coisa que me chateia. Quando você fica me falando dessa forma, dessa maneira, quando você não faz o dever de casa, você me aborrece, porque eu fico preocupado se você está acompanhando aquilo ou aquilo outro. Então, quer dizer, quando você critica o comportamento e não a pessoa como um todo, né? Você é ansioso, você é medroso, você é não sei o quê, a gente está falando, ele pega a parte pelo todo, e a pessoa fica rotulada. Você fala, não, você agora, esse seu medo em relação a isso te impede de viver tantas coisas legais. Olha como a gente fica atado, a gente fica limitado, vamos tentar passar por isso, enfim, né? São outras soluções aí. Estabeleça metas realísticas também. A gente, às vezes, né, dá aqueles castigos enormes. Nunca mais, 1 ano, quero ver fazer isso tudo agora em 1 minuto. A gente sabe que não vai dar certo, né? Não vai mais a nenhuma festa até o final do ano. Você não... Então, fica difícil depois a gente sustentar e manter essas metas. Então, vamos ser mais realistas com o que a gente vai promover aí nesse momento. Desvalorize os pequenos erros e foque no importante, né? Às vezes a gente fica em cima daquela coisinha, né? Daquele dia a dia ali. Tem coisas tão mais importantes. Hoje o senhor falou da gratidão, né? Do acordar, do poder estar aí, estar vivo, estar bem, estar com saúde. A gente, às vezes, fica chovendo no molhado quando a gente fala, meu Deus, isso é tão importante assim? Se o cabelo está roxo ou está verde? Se a calça está rasgada ali ou aqui, entendeu? Se o sapato está trocado. Então, a gente fica, às vezes, né, dando uns exemplos assim mais banais, mas que a gente, às vezes, fica naquilo ali de um jeito. Incentive a desenvolver uma autoimagem positiva. Então, muitas vezes, principalmente na adolescência, eles começam a se desvalorizar muito, né? Achar que eles não são tão bonitos, estou gordo, estou com espinha, estou isso, estou aquilo. Então, sabe, vamos lá, vamos tentar mostrar e sempre, né, valorizar, elogiar. E, às vezes, a gente mesmo escuta, né? Às vezes, dos nossos próprios pais, a gente também já deve ter escutado. Credo, mas você está parecendo um mondronga com essa roupa, com esse cabelo. Vai para onde? Virou hippie agora? Parece um sujo, né? Então, dessa forma também, quando tem muita gente rindo aí porque eu não estou falando à toa, né? Então, é isso. Quando a gente fala dessa maneira, a gente está também destruindo a autoimagem. O gosto, aquele momento, né, da pessoa, talvez ela não esteja se vendo dessa forma, mas a gente dá aquela baixada. Dê-lhe a oportunidade de tentar, errar e acertar. Quando a gente já quer poupar, não, deixa que eu faça. Né? Vem um dever de casa, quantas vezes eu mesmo, né, como coordenadora, às vezes de escola, eu vejo e falo assim, quem fez esse dever de criança pequena, às vezes, tão desenhado, tudo coloridinho, dentro da linha. É aquela ansiedade, né? Às vezes, que a gente tem de querer mostrar bonito, mostrar que o nosso filho vai. Né? Quando vê, os pais estão fazendo por eles. Então, pelo medo do quê? Tentar, errar, cair, se descuidar. Né? Então, é isso. Para poder acertar e para poder pensar e se construir, a gente tem que deixar. Tem que ter essa... é difícil, essa tolerância, mas deixar que eles tentem, que eles errem, que eles quebrem a cara, que eles se frustrem, que a gente diga não. Isso é a única forma que a gente vai poder se prevenir um pouco em relação a isso. E, antes da gente acabar, queria só poder fazer, né, que eu falei muito, fazer uma última atividade com vocês, bem rápida. Essa é o seguinte, eu vou dar 3 perguntas, mas uma de cada vez vocês vão escolher uma dupla para falar a primeira pergunta, vocês trocarem entre vocês. Não vão precisar falar depois para todo mundo, nem trazer isso à tona, apenas para que entre em contato de novo. E aí, depois eu vou fazendo, vocês vão formar uma segunda dupla com uma outra pessoa, de preferência desconhecida, né? A ideia é a gente trocar com pessoas que a gente não conhece, e uma terceira para uma terceira pergunta, tá bom? Para a gente poder finalizar. Então, a primeira pergunta, vocês vão formar uma dupla, provavelmente com quem está mais perto de vocês, que é o seguinte, conta para essa pessoa e escute dela qual foi uma situação que você, como pai, responsável, avô, tio, enfim, com o seu filho, com o seu, né, ente ali que está
está na sua responsabilidade, que você teve um desafio. Você vivenciou um desafio. Qual foi um desafio que você vivenciou no seu papel de pai, mãe, tio, avô, avó, com o seu filho, com o seu, né, ente? Então, forme a dupla e fale um pouquinho sobre isso, um desafio. Qual foi uma situação que me surpreendeu positivamente na minha relação com meu filho, filha, parente, com quem eu cuido? Uma situação que me trouxe uma surpresa positiva nessa criação, nesse momento da criação. Qual alguma coisa que você gosta muito de fazer e que você não tem feito muito ultimamente? Por algum motivo, você não tem conseguido fazer tanto quanto você gostaria de fazer. Só para a gente poder pontuar e fechar aqui um pouquinho, e que proposta é essa, né, que eu trago para vocês aqui agora? Essa atividade que a gente faz aqui, eu sei que ela foi feita num tempo que não dá para nada, né? A ideia também, né, mas assim, é apenas dar essa pontuada, essa estimulada, a gente pensar, às vezes, né, em certos temas. No caso aqui, como nós, pais, responsáveis, né, por aquele que a gente está ali criando, educando, que quantas vezes a gente vai ter, sim, muitos desafios nessa criação, nesse processo, e que a gente não está sozinho. Quando a gente escuta o outro, a gente vê que, né, todo mundo tem alguma situação, e que, às vezes, o que é desafio para mim não é para o outro. Às vezes, né, para o outro aquilo é muito fácil de lidar, e para a gente aquilo parece um bicho de 7 cabeças. Na segunda pergunta, né, em relação ao que me surpreende positivamente, né, que muitas vezes a gente tem muito associada a essa ideia, né, da maternidade ou da paternidade, ou desse cuidado que a gente tem com o outro, que tem uma coisa assim, muito séria, muito responsável, e tem, né, é uma obra gigante que a gente está fazendo em criar, educar e trazer uma pessoa ao mundo. Mas tem o lado, né, dessas surpresas positivas, e que ele também nos ensina, eles nos mostram caminhos, às vezes, que a gente não pensava. Então, quanto a gente aprende nessa troca também. E como é possível a gente poder compartilhar esses momentos, né, com o outro. E, nessa última questão, né, aquilo que não é da ordem necessariamente do que é do nosso papel de pais ou mães, mas do nosso papel pessoal. O que eu gosto de fazer que eu não tenho feito tanto. Por quê? Pelos vários motivos. E, quem sabe, muitas vezes, a gente vai abandonando ou deixando de fazer certas coisas, né, porque a gente está focado naquele momento nesse papel de pais e mães cuidadores, e vai se deixando também, né, esse lado dos gostos pessoais, a gente vai se desconectando com a gente também. Então, enfim, são algumas perguntas disparadoras. Essa vivência que vocês fizeram, a gente promove muito nos alunos do Fundamental 2 e no ensino médio, com o que a gente chama de encontro marcado, ou agenda, onde, na ideia, né, aqui fica difícil porque a gente está no auditório, tinha pouco tempo, a gente já passou um pouquinho, né, está perto de fechar aqui o horário, muitas pessoas até tiveram que sair e tal, mas ok. Mas a ideia é a gente pensar exatamente com os alunos, né, em promover a integração da turma. Então, no primeiro momento, eles marcam uma agenda sem saber que perguntas vão vir. Marque uma agenda aí, das 8, de hora em hora, ou de meia em meia hora, às 8 horas, marca um encontro com alguém. Então, vou marcar com você às 8 horas. Então, a gente bota lá na nossa agenda, no nosso caderninho. 8 horas eu tenho encontro marcado com o... Como é seu nome? Carlos. Às 9 horas eu vou marcar um encontro com outra pessoa. Qual é o seu nome? George. Tá, então eu, George, 9 horas. Às 10, qual é o seu nome? Luiz. Então, Luiz... E assim eu vou marcando. Num primeiro momento, o que os alunos fazem? Exatamente como vocês fizeram. Quem está mais próximo, quem senta próximo, geralmente é o meu conhecido, os meus amigos, meus best friends. Só que, quando chega lá para o meio-dia, os meus amigos já estão todos tomados. Aquele grupinho restrito já está todo, né, ocupado. Então, eu vou ter que passar para aquele que eu não... Mas tudo bem. Vou lá falar com aquele outro. Daqui a pouco, no 3 da tarde, só sobrou aquele menino esquisito, aquela menina estranha, aquele que eu nunca falo, lá do fundo da sala, aquele calado, quieto. Então, né, é uma forma de realmente provocar, promover com que eu ouça, fale, olhe, escute a turma inteira. E que ninguém fique de fora. Né? Então, eu vejo aqui muitas pessoas estavam aí sentadas, não fizeram par, tal, ficaram pensando. Eu falei, então pense vocês mesmos. Numa situação de turma,
A provocação é que ninguém vai ficar sozinho pensando sozinho. Então, aqui é lógico que é uma coisa que a gente vai fazer porque a intenção é outra. Mas, então, essa é uma das promoções que a gente tem num dos nossos trabalhos, né, que é das promessas do que eu tinha aqui hoje, era mostrar alguma coisa que também era feita na forma prática, no dia a dia, de uma aula de Easy, né, com essa ferramenta do Live. Eu agradeço demais a atenção, a presença, a colaboração e a troca com vocês, que sem vocês, é como a gente fala, o nosso triângulo fica capenga, né? Então, que isso possa ser difundido para aqueles que não puderam vir, né, que vocês possam ser multiplicadores disso e poder trazer. E qualquer dúvida, eu acho que as coordenações, os professores, eles vão poder estar ajudando a esclarecer aí da melhor maneira possível. E o que eles tiverem alguma dúvida também, eles se remetem, nós estamos sempre como apoio a eles o tempo todo nesse período. Então, a gente tem essa troca, esse apoio, essa consultoria que a gente está sempre fornecendo aí. Espero vê-los aí novamente e, né, escolhendo cada vez mais coisas bacanas aí de realizações deles. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia.